Bom, pessoal, então agora nós vamos ver como que nós vamos numerar automaticamente as equações e conforme eu havia comentado, isso vai ser muito semelhante ao que nós fizemos para tabelas e figuras. Mas tem uma especificidade aqui para equações que eu vou mostrar para vocês. Bom, nós temos aqui três equações, vou aproveitar o mesmo documento que a gente utilizou para demonstrar a numeração de tabelas e figuras, mas aqui nós temos três equações. Essas três equações elas estão dentro da seção 2, que para esse exemplo aqui é a seção de revisão bibliográfica. E depois, lá mais ao final do documento, nós temos mais três equações aqui, ó, que estão dentro da seção 3. Então, consequentemente, essas que estão dentro da seção 2 seriam as equações 2.1, 2.2 e 2.3, e as outras três aqui seriam as equações 3.1, 3.2 e 3.3. Então, como que a gente vai fazer isso? Para a equação, a gente vai inserir elas na forma de uma tabela. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, ó, inserir tabela. Eu vou criar uma tabela com duas linhas. Algumas pessoas preferem demonstrar a equação centralizada. Se você quiser colocar a equação centralizada, você vai ter que inserir três colunas, tá? Mas no nosso caso aqui, eu pelo menos, eu não vejo tanta necessidade de colocar a equação centralizada. Ela pode ficar a equação em si alinhada à margem esquerda e a numeração da equação alinhada à margem direita, tá? Eu vou trabalhar dessa forma. Então, para isso, ó, eu vou inserir uma tabela, então, com uma única linha e duas colunas. Tá aqui, ó. Posso até dar um espaço aqui, ó, tá? Para a equação ficar baixa. Então, nessa célula aqui, ó, essa célula A aqui, eu vou ter a equação e na célula B aqui eu vou ter a numeração da equação aqui, ó, tá? Nessa célula daqui, ó, B aqui. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou inserir a equação aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, inserir a equação, tá aqui, ó, bem nesse canto aqui, tá? Então, eu vou na aba inserir aqui, tá? Equação tá aqui, vou clicar aqui, ó. Aí eu teria que digitar a equação, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma. Essa equação, eu vou fazer uma referência cruzada com esse campo aqui da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar bem aqui onde está esses três pontinhos aqui, ó, para selecionar essa caixa inteira. Selecionei a caixa inteira, eu vou lá em referências, inserir legenda, né? E agora o campo, o rótulo dessa legenda vai ser equação. Antes tinha figura, né? Tinha tabela, mas agora eu quero esse campo como equação, tá bom? E eu vou ter que habilitar essa opção aqui, ó, excluir rótulo da legenda, tá? Se eu não excluir o rótulo da legenda, ele vai colocar a equação 2.1. Mas nesse quadro, nessa tabela da equação, eu só quero que apareça a numeração 2.1 no caso, e não a equação 2.1. Então, para isso, eu vou excluir o rótulo da legenda. Aqui eu vou querer que esse rótulo ele fica à direita, né? Bem à direita aqui, ó, do campo que eu selecionei para adicionar a legenda. O campo que está selecionado para adicionar a legenda é esse campo aqui, ó, esse quadro aqui, tá? Mas eu não tenho essa opção aqui, ó, tá? Nessa posição. Então, tanto faz, eu posso colocar acima ou abaixo. Tanto faz aqui, depois eu mudo ele de lugar. Então, eu vou colocar no caso acima aqui, rótulo equação, equação 2.1. Lembrando que a numeração aqui eu vou ter que colocar incluir número do capítulo, porque se eu não colocar, ele vai aparecer apenas como equação 1. E de novo, eu quero referenciar a equação, quero vincular aquela equação ao capítulo, à seção em que essa equação está sendo apresentada. Então, eu venho em numeração, aqui o formato é em algarismo mesmo, normal, né? E inserir número de capítulo. Tá aqui, ó. E o separador é justamente o ponto. Ok, excluir o rótulo da legenda, a gente já explicou isso aqui, e dou um ok. Na hora que ele faz isso, olha só, ele está então colocando a legenda desse campo aqui, ó. Só que aí ele colocou em cima, mas eu quero que ela fique à direita aqui. Então eu vou selecionar tudo, vou apertar Ctrl X de recortar, e aqui desse lado aqui da tabela, Ctrl V de colar. Tá aqui, ó. Ela colou aqui. Pela norma da BNT, isso aqui tem que ficar entre parênteses. Então, eu coloco um parênteses aqui.
E agora eu vou formatar de forma que isso aqui vem em layout da tabela, fique posicionado aqui à direita da minha tabela, e isso aqui eu vou selecionar, e isso fique alinhado, né, à margem esquerda da tabela. Aqui nesse caso aqui, ó, acho que eu vou ter que selecionar aqui, ó, tá? Ok. Bom, isso aqui tem que ser times para manter, né, o mesmo tipo de letra, né, estilo de letra do meu documento, times 12. Aqui está ok, times 12. O espaçamento aqui tem que ser 1,5, a mesma coisa do texto, tá? Pronto, feito isso aqui, o que que você pode fazer que vai te ajudar muito aqui? Ao invés de toda vez você ter que repetir isso que você vai fazer, você pode criar uma parte rápida, um campo para você fazer uma inserção rápida, tá? Antes disso, a tabela, a equação aqui, ela tem que ficar 100 linhas, né? Mas uma coisa importante também é que às vezes você tem uma equação grande para colocar aqui. Então, o ideal é que essa sua coluna esquerda aqui, ó, onde você vai digitar a equação, ela seja bem maior aqui, ó. Então, eu vou ajustar aqui esse tamanho para o tamanho mesmo da coluna onde é feita a numeração, ficar pequenininho aqui, ó, tá? Eu vou só aumentar um pouquinho, porque vai que eu tenho, por exemplo, chega a 2.10, 2.11, né? Se fosse, por exemplo, 2.11, aqui caberia perfeitamente, ó, tá? Então tá aqui, ó, beleza? Linha tá aqui, né? Desculpa, essa é uma única linha com essa coluna aqui à direita, onde é colocada a numeração, e essa coluna à esquerda, onde você vai escrever a equação. Feito isso, ó, agora você vai selecionar a tabela, você vai clicar aqui, ó, onde o meu mouse está mostrando, e vai vir aqui em bordas da tabela e colocar sem borda, tá bom? Ok, então tá pronto. O que que você faria aqui agora? Você iria digitar a equação. Você colocaria lá, vem aqui equação e coloca, por exemplo, y igual a vezes, deixa eu até colocar esse operador aqui, ó, a vezes x mais b. Seria isso aqui, tá? Mas como eu quero colocar isso de um modo genérico, para automatizar o meu processo, eu vou deixar da forma que estava, eu vou selecionar toda a minha tabela agora, eu vou vir aqui em inserir, eu vou vir em partes rápidas, e eu vou colocar aqui, ó, salvar seleção na galeria de partes rápidas. Vocês já vão entender o que que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu vou salvar essa seleção e vou digitar aqui, no caso, o nome, né? O nome desse bloco de construção. Então, eu vou colocar aqui, ó, quadro de equação, por exemplo. Tá? No mais aqui eu não preciso mexer em nada disso, é só dar um nome quadro de equação, pode ser um nome que você quiser, mas eu acho que esse nome é mais apropriado. Ok, dou um ok, está feito. Então, eu viria aqui digitar, por exemplo, já está digitado aqui, ó, né? Se eu quiser repetir, ó, eu venho em equação, vou colocar aqui, por exemplo, uma fração desse tipo aqui, ó, pode ser isso aqui, ó, descer, só repetir ali, eu poderia simplesmente recortar e colar, é igual a menos K, vou colocar um parênteses aqui, ó, K vezes C. Tá, essa é a equação 2.1. Para referenciar ela, vamos supor que ela está aqui, ó, né? Para eu citar ela no texto. Aí é o que a gente já viu. Eu vou em referências, referência cruzada, eu vou vir aqui em equação e colocar a equação 2.1. Né? Achou a equação 2.1. Aqui ela sempre tanto faz a legenda inteira ou apenas nome e número, né? Que vai dar tudo a mesma coisa, né? Então pode ser legenda inteira mesmo, ok? Tá aqui, ó. Apareceu a equação 2.1. Vou colocar aqui, ó, equação, né? Equação 2.1, tá? Vocês já vão ver que aqui na equação, como eu coloco esse parágrafo aqui no meio, esse parágrafo acaba saindo aqui, tá? Eu não gosto que ele fique aqui.
Tem algumas pessoas que acabam utilizando, né, isso aqui dentro do texto, mas eu acho que não fica legal. Mas já já a gente comenta como é que eu vou tirar esse parágrafo aqui, tá? Eu não posso simplesmente vir aqui, ó, e deletar, eu não consigo, né? Porque se eu tentar deletar apenas o parágrafo, ele vai deletar o meu campo inteiro, né? Não dá para fazer isso. Mas para a gente não perder o fio da meada, vamos lá. Eu automatizei aqui a minha forma de colocar uma equação. Para eu colocar uma próxima equação, o que que eu posso fazer agora? Eu vou vir aqui em inserir, partes rápidas. Como eu já criei aquele bloco de equação, aquele quadro de equação, eu posso vir aqui simplesmente, ó, e encontrar isso aqui, ó, quadro de equação. Tá aqui, ó. Agora, essa próxima equação aqui, automaticamente ela já atualiza para mim. Vai ser equação 2.2. Como aqui eu tinha três equações, eu vou criar mais um bloco. Inserir, partes rápidas, quadro de equação. Está aparecendo aqui para mim. Ok? Então vamos lá. Eu vou aproveitar aquela primeira equação que eu já coloquei. Aqui para ficar mais rápido, eu vou simplesmente recortar isso aqui e colar aqui. E essa aqui também eu vou recortar aqui, Ctrl X e colar aqui. Tá? Essa aqui eu vou deletar. Pronto. Tá feito. Para eu ver se ficou certinho, eu vou até selecionar de novo a tabela. Isso tudo está dentro de uma tabela. Só que eu apaguei as bordas da tabela. Se eu quiser mostrar as bordas aqui, ó, vem aqui em todas as bordas, ó, tá certinho. Beleza? Vou apagar de novo aqui. Beleza. Então, essa aqui vai ser a equação 2.2. Eu venho aqui, ó, em referências, referência cruzada, equação 2.2, inserir. Acabei apagando o que não era para eu ter apagado o texto, né? Equação 2.2. E essa aqui é a equação 2.3. Seria, ok. Ok. Bom, vou repetir aqui só para ficar mais claro. Vou vir aqui embaixo. Ó. Lembra daquelas três equações lá de baixo? Essas equações aqui de baixo, elas estão dentro da seção 3. Ó. Então, automaticamente, o Word tem que reconhecer para mim que isso aqui vai ser uma equação 3.1, essa aqui 3.2, essa aqui 3.3. Então, o que que eu vou fazer? Já que eu criei aquele bloco de construção das equações, eu vou inserir partes rápidas, quadro de equação. Tá aqui, ó. Vou inserir, de novo, inserir quadro de equação, inserir aqui partes rápidas, quadro de equação. Então tá aqui, ó. Vou ter uma equação 3.1, 3.2 e 3.3. Vou selecionar essa equação aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, né? Eu selecionei para ficar mais fácil, mas se você fosse digitar a equação, obviamente você teria que vir aqui, ó, em equação e digitar ela. Sei lá, você vai, por exemplo, você vai colocar aqui, ó, A sobre B é igual a D ao quadrado, sei lá, D vezes X ao quadrado. Deixa eu pegar um operador aqui de multiplicação aqui, D vezes x elevado ao quadrado. Opa. Né? Tá aí, ó. Equação 3.2, né? Você pode digitar, mas nesse caso aqui, vamos lá, eu vou simplesmente copiar essas daqui. Então, essa aqui vai ser a 3.2 e essa aqui é a equação 3.3. Ctrl X, clico aqui nos três bolinhas aqui, ó. Ctrl V, substituo. Isso aqui está dentro de uma tabela, para ficar bem organizado, ó. Deixa eu mostrar as bordas aqui, ó, tá? Isso aqui está centralizado à esquerda, tá aqui, ó. E isso aqui centralizado à direita, tá aqui, ó. Deixa eu apagar agora esses campos, voltar novamente a tabela da forma que estava, sem as bordas, e pronto, né? Tá aí. Então aqui é a equação, por exemplo, 3.1. Então vamos lá. Eu venho em referências, né?
referência cruzada. Agora eu encontrei aqui, ó, equação 3.1 está aqui, né? Equações, aqui a 3.2 e aqui a 3.3, ok? Vamos supor que antes aqui dessas eu tenha inserido uma outra equação. Então, apareceu aqui uma modificação, então eu vou ter uma outra equação aqui, ó, partes rápidas, e a equação que eu tenho aqui é do tipo y igual a, vamos colocar assim, ó, x ao quadrado, vou colocar assim, x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então essa aqui, ó, olha lá, automaticamente passou a ser a equação 3.1. E aquelas lá de baixo, ó, isso aqui tem que virar 3.2, 3.3 e 3.4. Às vezes ele atualiza automaticamente, às vezes não. Para eu fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, clicar com o botão direito, ó. Não deu direto, né? Acabou que não deu. Mas não tem problema não. Posso selecionar todo o meu texto. Ó. Aqui, por exemplo, vai ter que virar também 3.2, 3.3 e 3.4. Selecionei todo o meu texto, clico com o botão direito, ó, atualizar campo. Eu quero atualizar o índice inteiro. Por que ele está aparecendo isso aqui para mim? Porque eu tenho lá a lista de tabelas e a lista de ilustrações lá em cima no documento. Por isso que ele está aparecendo essa mensagem aqui, tá? Senão ele nem apareceria. Então, ok. Ó, tá aí, ó. Agora 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Aqui era 3.1, virou 3.2, aqui 3.2 virou 3.3, aqui 3.3 virou 3.4, ok? E por fim, ó, o que eu tinha para comentar com vocês é que as equações, o número delas está aparecendo entre parênteses. Aqui, eu pelo menos, eu não sei uma forma como que você, automaticamente, você exclui esse parênteses aqui, tá? Mas o que que você pode fazer? Você vai escrever o seu documento inteiro dessa forma. Quando a sua tese estiver prontinha, o que que você vai fazer? Você vai selecionar tudo, Ctrl T, e tem uma tecla de atalho que você vai apertar Ctrl, Shift e F9. Por que que você vai fazer isso? Isso aqui é um campo. Isso aqui é automatizado pelo Word. Aqui é um campo onde a gente inseriu as figuras. Ó. Isso aqui é um campo, né? Onde é que tá? Acho que eu já modifiquei isso aqui, tá? Mas isso são campos, tá? Aqui, ó, a gente colocou a tabela aqui, ó, tá? E aí, na hora que seu texto, então, estiver pronto já, né? Você não vai alterar mais nada, você vai, então, só alterar a questão desse parênteses aqui que aparece nas equações. Então, você vai apertar de novo Ctrl, Shift e F9. Você vai ter que selecionar todo o seu texto, ó. Na hora que você aperta Ctrl, Shift e F9, ele vai desfazer os campos. E aí, na hora que você desfaz os campos, agora sim, você pode vir aqui, ó, em procurar. Onde tiver equação, você vai procurar aqui, ó, Ctrl L, né, para procurar. Onde tiver equação, você vai ter que vir aqui, ó, e tirar o parênteses. Isso aqui eu não, pelo menos não sei, gente, outra maneira de fazer aqui, senão esta, tá? Então, manualmente aqui agora, você vai mudando isso aqui ao longo do seu texto. Tá? Ok? Então, isso é a última etapa. É a última coisa que você faz para realmente não sair com esse parênteses. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar sobre numeração de tabelas e de figuras. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais.